podcast Future Edge. Neste espaço, vamos falar sobre tendências, tecnologia e os últimos lançamentos. Eu sou a Mercedes Bolsas e hoje temos um convidado de luxo, Vinícius Covas. Antes de mais nada, Vini, muito obrigada por se juntar a nós neste podcast. Mercedes, é um prazer estar aqui hoje com você, vai ser uma grande conversa. Muito feliz de estar por aqui. O prazer é nosso, Vini. O Vini é um autor, empresário, palestrante e professor. Ele é nascido no Rio de Janeiro, Brasil, e é formado em comunicação pela Universidade Veiga da Almeida, na mesma cidade. Ele é mestre em gestão de empresa de entretenimento pela Universidade Anáhuac, de México Norte, e doutor em comunicação pela mesma universidade. Ele é um orador TEDx e autor do livro Criando Marcas na Era das Distrações, o livro na lista dos mais vendidos em Amazon. Vini foi semifinalista do Prêmio Jovem Inspiracional Brasileiro pela revista Veja em 2013. É fundador da Hype IG, uma agência estratégica para o desenvolvimento de marcas globais com sede na Cidade do México e no Brasil. Atualmente, ele participa ativamente da mídia, onde faz comentários sobre empreendedorismo, comunicação, marketing, cultura e sociedade digital. E hoje, com ele, vamos falar de como mudaram as necessidades dos consumidores e como as marcas podem se reinventar. Sem dúvida, a crise do coronavírus mudou tudo em nossas vidas, do confinamento em casa, a viagens canceladas, ao teletrabalho, ao uso de novas palavras nas nossas vidas diárias. Atualmente, a palavra coloniais é muito utilizada nas redes sociais e se refere à geração que nasceu nesta pandemia como consequência do isolamento obrigatório para deter o avanço do vírus. Esta nova paisagem reivindica a forma como nos comunicamos uns com outros. Neste período, os hábitos dos consumidores mudaram consideravelmente e as marcas tiveram que se adaptar a essa mudança para gerar empatia e ter a capacidade de dar respostas mais rápidas. Muitas indústrias conseguiram se reinventar nesta crise e até as suas vendas aumentaram de forma satisfatória. Por exemplo, a indústria farmacêutica, as plataformas de streaming, equipamentos de informática, aplicativos de mensagem ou videochamadas, entre outros. Mas como as marcas podem se reinventar em cada momento e responder às necessidades dos consumidores? Nosso especialista Vini, convidado de hoje, nos falará sobre as técnicas e estratégias que as empresas podem utilizar em situações complicadas, como é uma pandemia. Então, Vini, para começar, fala-nos um pouco mais sobre você e o que você faz na Hype ID. Mercedes, a Hype ID é uma empresa, né, que eu costumo dizer que a Hype ID é uma empresa que cria marcas através de negócios, né, e é isso mesmo que a gente faz. A gente está criando marca dia com dia, mas sempre com essa base fundamental que é o olhar para o negócio da empresa, né? Eu fundei essa empresa em 2015, já tem algum tempo. E eu fundei com base justamente essa interpretação do mercado, onde as empresas não tinham talvez uma conexão tão próxima entre o que a marca comunica e o que eles fazem como negócio. Então, ao identificar que existe basicamente aí uma desconexão entre a comunicação da empresa, o que elas fazem como agência de negócio, a gente funda a Hype ID, que é uma empresa que busca justamente desenvolver marcas por meio da análise e criação de um negócio. Uma marca forte começa com um negócio forte, e um negócio forte começa com uma marca também estável, forte, que consegue comunicar e transmitir, né, todos os valores de marca para esse potencial usuário consumidor, né? Então, a compreensão estrutural da empresa, né, pode levar à criação de uma marca estável, uma marca que consegue realmente se conectar com o usuário. Eu considero que a marca é essa membrana biológica, talvez, aí, né, que pode facilitar esse processo de relacionamento entre o usuário e a empresa. A marca é esse valor ali, talvez abstrato, que faz com que um usuário se interesse em consumir e seguir consumindo algo, né? Em tudo na vida, até pessoas, né? Somos marcas, somos interfaces de conexão entre a sociedade e os nossos interesses. A gente trabalha já criando marcas aí no México, no Brasil, nos Estados Unidos já há bastante tempo. Estamos baseados na Cidade do México, onde eu moro hoje em dia. Estou acabando aí minha investigação doutoral, né, nesse mesmo assunto, né? Mas sou do Rio de Janeiro com muito orgulho. Muito bom, Vini. Muito obrigada por partilhar conosco. Agora que estávamos a falar da pandemia, como que você acha que os hábitos do consumo mudaram durante este período tão complexo, né, para as empresas? É muito complexo, realmente.
Eu acredito que a pandemia somente acelerou, né, uma transição que já estava sendo feita, né, alguns anos atrás, né, a gente evoluiu muito dos últimos 50, 100 anos para cá, vamos pensar dessa forma. Só que a pandemia, assim como um evento, né, mundial, assim como foi as guerras mundiais, né, todos esses eventos mundiais aceleram processos, né, e mudam estruturas sociais que acaba também impactando na conduta de consumo, e não só de consumo, né, e vários tipos de condutas, e o consumo principalmente, né. Então, a pandemia ela provocou realmente uma aceleração no processo, né, do comportamento do usuário com a marca em todos os níveis. Os usuários passaram também a interagir de frente com seus amigos, com a família, com o trabalho, com o governo também, né, principalmente com o governo. E essa alteração nesse ecossistema, né, produtivo, vamos dizer assim, impacta modelos de negócios, impacta campanhas de comunicação, campanhas de marketing, publicidade, né, nos níveis mais pessoais possíveis, né, ali mais internos do usuário. Ele passa a perceber diferente a casa dele. A casa dele, que era um lugar, né, era um ambiente onde ele voltava para casa para descansar, passa a ser agora um hogar, né, um lar, né, em português, aí misturei um pouco espanhol. Passa a ser um lugar. Então ele começa a identificar que a casa dele, onde ele está ali, esse espaço dele de conforto, né, também se transformou, né? E essa casa também passa a ser um shopping, porque ele pode comprar, ele pode consumir na cama, né, na cozinha, enquanto ele faz a comida, mas também passa a ser um ambiente de trabalho, porque ele também trabalha ali. Então esse ambiente, né, de conforto, né, esse ambiente destino, que era a casa, passa a se converter, então, num ambiente de multifacetas, né? E justamente o digital entra de forma muito intensa nesse processo, né? Que é essa forma de se conectar, né? E consumir bens e serviços e, né, e por aí por adiante, se conectar, né, com amigos, com família, paquerar, né, fazer negócios. Então, justamente a pandemia nos trouxe, né, nos remeteu essa ressignificação dos elementos cotidianos da nossa vida, né? Hoje em dia, meu celular não é mais um celular, meu celular agora é um lugar de aconchego, é um lugar de bem-estar, né? Onde tem ali meus amigos, né? Onde tem o happy hour do final de semana, tá no celular. Então, esse é um processo que já vinha, né, sendo acentuado pouco a pouco, e a pandemia veio para poder confirmar, né, uma conduta, confirmar um processo, um hábito, né? E foi realmente uma arma poderosa aí, né, nessa ativação das pessoas, né? E eu queria poder aqui destacar talvez alguns elementos muito importantes nesse sentido. Começar pelo trabalho, né? O trabalho, né, a gente não pode generalizar, né? Para alguns privilegiados, né, o trabalho ele não sofreu tantas afetações enquanto a condição talvez de empregabilidade ou economicamente da família, né? Você pôde migrar para um home office, né? Para muitos no mundo inteiro, né? Talvez alguns países um pouco, né, em desenvolvimento, não tivemos como sustentar, né, esse trabalho home office. Algumas pessoas perderam desempregos, né, tiveram que buscar outros trabalhos, né, alternativos para poder se manter ali com a renda familiar em dia. Mas para aqueles privilegiados, eu posso considerar que eu sou um deles, a gente pôde migrar para um home office, a gente pôde adotar novas condutas de trabalho, né, e isso gera ônus e bônus, né, gera ônus e bônus. Então o trabalho foi uma afetação muito clara e também isso impacta também na percepção da economia. A gente também precisou, né, se resguardar durante um bom tempo, e isso também acumula talvez aí um pouco mais de investimento. Quando você está evitando sair, viajar, gastar dinheiro no final de semana, você acaba criando reservas econômicas, e eu acredito que daqui adiante a gente vai ter aí, né, uma economia do quando for possível, né? Essa economia do quando for possível, hoje em dia deve estar aí acumulando muito dinheiro, né? Porque a gente está ali, né, quando for possível viajar, vou gastar esse dinheiro. Então, em algum momento, né, já começa a ter essa reativação, esse quando for possível vai começar a ser possível, né? Então a gente vai começar a ter esse desabasto aí econômico, né? Mas de linhas gerais, assim, né, eu queria também falar sobre compras digital, né? A gente vai ver que essa adoção digital para o consumo, eu vejo aqui em casa, por exemplo, meus pais, né, que não tinham hábito de consumo, pessoas maiores não tinham hábito de consumo e agora estão precisando comprar, né, através de dispositivos digitais, né. Eu vim ao Brasil, eu moro no México, vim ao Brasil, estou aqui com eles esse mês, identifiquei isso, que eles estão tentando aprender a usar o celular para poder comprar alguma coisa, né. E isso impacta também aí numa conduta, né, que eles não tinham antes. A gente vê, por exemplo, a McKinsey, né, fez um estudo recente que apontou que as compras digitais tiveram uma aceleração aí, um aceleramento muito grande, né, que em 10 anos, em 8 semanas, a gente conseguiu fazer, né, vender o que não vendia em 10 anos, né, o que vendeu em 10 anos. Então, em 8 semanas, as compras digitais
né, tiveram uma performance igual ao que teve nos últimos 10 anos. Eu acho que, Mercedes, esse é um dado muito grande, né, para a gente identificar que existe uma alteração aí nos hábitos. Né? A gente pode falar aqui sobre vários outros hábitos aí interessantes. Totalmente de acordo, Vini. Você falou no começo da sua intervenção que esta mudança acelerada que vimos durante a pandemia impactou muito nos modelos de negócio. Desde o ponto de vista de uma empresa, que ali, não sei, é o ponto-chave, é o ponto mais importante para que realmente elas sejam capazes de se adaptar a estes tempos tão complexos ou tão acelerados, como você comentava. É muito chave você ficar atento justamente à postura que o usuário está desempenhando no seu dia a dia, né? A gente vai precisar, o primeiro passo seria talvez, então, a gente continuar falando sobre o que mudou, né? Essas variáveis que vão alterando esse fluxo de consumo, né? O trabalho foi um deles, a gente pode falar aqui sobre vários deles, eu vou talvez descrever um pouco mais cada um, mas olhar para esse cenário geral, né? Identificar, né? No modo mais íntimo desse usuário, o que ele precisou alterar na vida dele, né? Qual foi a transformação que ele precisou realizar para poder seguir vigente, né? Seguir ativo no mercado de trabalho, seguir vigente no mercado de consumo. Né? A gente vai ver, por exemplo, também que nos hábitos de consumo digital, né, os usuários passaram a ter um aumento de frequência de consumo digital. Então, isso estimula justamente na parte da empresa ter poder entregar uma infraestrutura logística de envio de mercadoria, né, de venda mais rápida, mais veloz, né, para você conseguir, então, satisfazer essa necessidade do consumidor, que agora ele compra semanalmente. Se antes ele comprava mensalmente o mercado, agora ele compra semanalmente, porque ele precisa se entreter, né, com as compras dele. A compra é um entretenimento. Quando eu compro algo, eu estou me entretendo, né? Então, esse usuário acaba usando a compra digital, né, também como uma parcela da fatia dele de entretenimento, né? Quando eu vou comprar algo semanalmente ali, já seja algo simples como um biscoito, né, uma bolacha, ou até mesmo, né, algo mais sofisticado. Outro dia eu queria comprar aqui para casa uma academia para fazer peso, né, para malhar, né, e basicamente, né, não é algo que eu compraria sem pandemia. Então eu acabei entrando ali num gatilho emocional para comprar uma academia para minha casa. Então, isso também é uma parcela de entretenimento, né? É importante a gente ver, Mercedes, que essa interface da comunicação, né, já seja o computador, o celular, o relógio, né, o tablet, o que seja, a gente começa a ver esse dispositivo de comunicação como um aparelho de teletransporte. Né? A gente vai se teletransportar. Né? Então, o usuário está usando aquele dispositivo ali para poder estar presente no shopping center, né? Tá presente no mercado. Então, não temos que ver o aparelho como somente dispositivo isolado. É um teletransporte aquilo ali. O usuário ele se teletransporta. Eu passo horas na televisão vendo imagens de drone viajando por vários países para poder viajar sem sair de casa. Né? Então, a gente começar a identificar, né, que as marcas estão dentro das interfaces, porque a interface está aqui no meu computador, e eu, no caso aqui estou usando um Dell, esse computador, essa interface, ele vai entrar, né, ele vai passar a ser uma marca. Né? Se eu entrei num site, o meu computador ele se converte na marca, e a marca se converte na interface. Então as marcas precisam entender que esse processo de interação, esse touch point, esse ponto de contato, passa a ser o próprio dispositivo. Né? A gente vai ver, por exemplo, a Marshall McLuhan, que falava que o e-mail é a mensagem, né? E nesse caso o dispositivo é a marca. Né? Então, se eu estou ali interagindo com o celular, né, é porque a marca está ali presente e o celular agora é a marca, e a marca é o celular. Então, se a gente começar a ver por essa perspectiva, a gente vai entender que a marca está presente, né, de forma abstrata no cotidiano desse usuário. E isso tem muito a ver porque, por exemplo, no retail, né, nos supermercados, por exemplo, eles estão conectados com aquele aplicativo, né, e eu capaz de eu mudar minha conduta de compra, eu parei de comprar no mercado X, porque o mercado Y tem um convênio com o aplicativo que eu peço minha comida, né, meu mercado. Então, na minha cabeça, eu já comecei a descartar emocionalmente a compra naquele mercado X. E agora eu comecei a associar o mercado Y com o meu mercado semanal, mensal. Então, também essa relação com o provedor, né, a relação com aquele que provém, né, a informação, também é muito importante. As marcas precisam ficar atentas, né, onde o usuário está, né, interagindo, está criando esse intercâmbio, né, de consumo. Também é legal falar sobre a questão desse home body economy, né, essa economia da casa, né, do bem-estar. Né, a gente também transformou nesses últimos meses, né, quem teve possibilidade, transformar a casa num lugar, né, de bem-estar. Né, é uma economia do bem-estar também. Né, eu transformei aquele cômodo ali num jardim suspenso, numa academia, num cinema. Então, também entender que as marcas precisam também estar atentas, né, que esse usuário está precisando de um momento de bem-estar.
Como é que a sua marca poderia talvez influenciar nessa parcela de conforto desse usuário é determinante. Você reduzir um problema que o usuário poderia ter, você optimizar a vida dele é uma grande solução. As marcas que conseguirem encurtar, né, o usuário da solução, eu como usuário preciso solucionar um problema. Então se a marca consegue encurtar esse caminho, ela vai ganhar pontos comigo, né? Porque eu consegui solucionar um problema meu através dessa marca. Então, nesse momento de ainda isolamento, né, grande parte do mundo, a gente tem que entender que a marca ela funciona como uma plataforma, como um caminho, uma ponte a seguir. Se essa marca consegue desempenhar essa função de conectar o usuário, né, com as suas necessidades, seus interesses, com essa resolução dessa sua necessidade de interesse, essa marca vai ganhar ponto nesse ranking aí de consideração, né? E, bom, a gente poderia também falar um pouco mais sobre viagens, né? Os usuários hoje em dia estão se limitando, né, a realizar viagens mais próximas de casa, né? Então isso impacta em vários níveis, né? A publicidade também tem essa afetação muito grande, né? O usuário ele já não está vendo tanta publicidade out of home, né? Tá ali no celular, então entra mais digital. A viagem que antes era possível, pegar o avião, viajar para a Europa, América do Norte, América do Sul, agora eu estou ficando mais e começa a aparecer o staycation, né? O staycation é quando eu preciso ficar em algum lugar próximo de casa. Eu faço meu home office a 2 cidades aqui da minha cidade, né? Eu vou para casa dos meus pais próximo, para casa da minha família próxima, porque eu preciso estar próximo da minha residência. Então, o staycation também começa a aparecer muito forte, né? Onde o consumo na indústria da viagem passa a ser um consumo talvez mais local, né? Eu acabei conhecendo esses dias uma praia aqui perto de casa que eu não conhecia ainda. Eu falei, eu vou ficar lá um tempinho, fiquei lá um mês, passei a conhecer, né? Passei a conhecer coisa que eu não conheceria talvez em outro momento, porque eu estaria preocupado em viajar para longe. Então também isso pode também despertar interesse e comércio local. Talvez negócios locais que não tinham essa devoção, né, dos turistas passam a ter agora. Então começa a surgir também essa ideia também de staycation. E, mais do que nunca, também é questão da vida saudável, né? Os usuários hoje estão mais preocupados também com a saúde. E eu falo isso no intuito de que eles pensam numa estratégia de saúde. Esse usuário ele se considera, né, um usuário que vai se preocupar justamente em se organizar de maneira saudável, né? Desde a alimentação do dia a dia, a um tempo de inteligência emocional, né, de tranquilidade emocional, de paz de espírito. Então, eles começam a se organizar de forma saudável. E a marca ela não pode afetar o estresse desse usuário. Então, isso aí afeta basicamente a navegação nas plataformas, né? Se eu tenho um site, o site tem que ser fácil de ser entendido, porque esse usuário não quer se estressar, não quer emocionalmente dedicar muita energia naquele processo, né, de comunicação. Ele quer ver o site, entender e comprar o produto. Ele quer usar aquele produto porque vai resolver uma possível ansiedade que ele tem. Então, as marcas também têm que estar atentas em relação a essa plataforma de vida saudável que poderia ter, né? Bom, outros diversos exemplos, mas em torno desse aspecto assim, mais geral sobre essa mudança na conduta do usuário, eu queria falar que tem condutas, né, que são alteradas e que não necessariamente perduram, não necessariamente se mantêm vigentes, né? Talvez seja mais, a gente fala em português, fogo de palha, né? Começa, o usuário tem um hábito, só que esse hábito não perdura, né? Acaba parando de existir. Então eu considero que talvez para que a gente possa ter uma conduta que realmente seja um hábito a longo prazo, a gente vê que uma pré-condição para impulsionar essa aderência, né, desses novos hábitos dos consumidores, é a condição da infraestrutura, né? Se a gente começar para pensar, ok, essas mudanças na conduta do usuário são para sempre, né? Vão ficar aí para sempre? Talvez sim, talvez não, talvez algumas sim, outras não. Pensa só, quando você vai construir talvez uma estrada, né, numa cidade para levar alguém a algum lugar, essa rodovia tem que ter uma boa estrutura, tem que estar bem feita. Senão o usuário vai preferir pegar outra rodovia, outra estrada. Então, se tiver muito buraco, né, muitos problemas na vialidade, o usuário vai preferir pegar outra estrada, outra rodovia. Então, ter uma estrutura, né, melhora e impacta a repetição. E a repetição faz com que esse usuário transforme, então, um hábito numa conduta. Então, a repetição é importante. Os usuários hoje em dia que estão começando a comprar online, se tiverem uma navegação ruim, né, instável, né, não muito adequada, se tiverem uma comunicação não muito bem preparada, obviamente isso vai gerar ruídos de comunicação, vai gerar problemas de comunicação que vai afastar esse usuário do uso daquele dispositivo. Então a repetição vai ser menor. Essa repetição, que poderia gerar talvez uma conduta, vai gerar um afastamento, né, desse usuário com aquele produto, com aquele serviço. Então esse hábito será somente
uma ação, não vai ser um hábito a longo prazo. Então é muito importante que as marcas hoje em dia consigam não pensar no agora, mas pensar no que vem, no que está vindo. Eu preciso criar, né, evangelizar esse usuário nesse momento, talvez de instabilidade, nesse momento de desconforto ali, o que eu vou fazer agora como usuário, como consumidor, e catequizar esse usuário, ensinar esse usuário a comprar o seu produto, comprar o seu serviço, né, a consumir o que você faz. Então esse processo, né, de transição é muito importante você pensar em repetição. E repetição tem a ver com uma boa estrutura, né, com uma boa condição de uso. As marcas que ficarem atentas nesse sentido será importante. E para concluir, Mercedes, eu acho que também a gente tem que olhar, né, para o fator, a sua pergunta sobre o que as marcas podem fazer, né, nesse momento agora, é entender que a população, a sociedade está sensível a todo esse assunto que está acontecendo agora, né? Então você não precisa pensar de uma forma talvez tão corporativa, tão industrial, vamos colocar dessa forma, né? A comunicação industrial foi boa quando, né, na época da era industrial. A gente vive agora uma era muito pessoal, uma era muito mais humana. Então as marcas precisam ser humanas. Né? E como é que você faz isso? Né? Você começa a olhar então para esse teu consumidor, né, para esse teu usuário, que hoje em dia está preferindo se relacionar com marcas que transmitem aí talvez autenticidade, né? As marcas vão preferir trabalhar com influencers que transmitem autenticidade, mais que alcance, né? Sou um influencer popular. Elas querem trabalhar com marcas com influencers que transmitem autenticidade, porque o influencer passa a ser a marca e a marca passa a ser o influencer. É uma dicotomia aí muito interessante, né? Então, a marca tem que ser autêntica, tem que falar a língua do usuário, tem que conhecer a cultura do usuário. A cultura do usuário é muito importante, é a cultura popular. Hoje em dia a gente tem aí social listening, várias plataformas aí digitais que permitem a gente ficar de olho, né, no que acontece, né, nas redes sociais, né, como é que a cultura popular se constrói. E as marcas precisam ficar atentas, então, sobre a cultura popular, como é que a gente consegue ser parte desse contexto popular. E, né, também isso vai impactar justamente aí essa relação com o consumidor. Se eu sou autêntico com o meu consumidor, se eu conheço muito bem a sua cultura, se eu entendo muito bem como é seu cotidiano, a sua história de dia a dia, eu consigo então introduzir a minha marca nesse contexto social que ele está vivenciando, né? Existe uma corrente já há uns 3 anos, e agora mais do que nunca, das marcas se modernizarem, né? As marcas eliminarem talvez aí elementos de desenho, do logo, né? Da comunicação, né, visual. A gente vê, por exemplo, marcas de fast food que começaram a trabalhar uma comunicação mais minimalista, né? O próprio Burger King, McDonald's, começaram a reduzir alguns elementos de comunicação visual para poder facilitar a interpretação daquela caixinha de hambúrguer, né? Daquele copo de refrigerante. Eu compro, né, e eu não tenho muita perturbação mental visual. É algo mais direto, algo mais autêntico, mais objetivo. Então, quando a gente começa a criar uma relevância nesses touch points, nesses pontos de contato, de forma a largo prazo, assim, a gente consegue fazer com que esse usuário consiga ter uma melhor relação com a marca e consegue interpretar melhor a marca. E esse processo de interpretação marca-usuário é crucial para que exista repetição. Essa repetição vai gerar uma conduta que vai gerar, talvez, aí, a longo prazo, né, uma construção, talvez, aí mais fidedigna, né, a esse consumo, né, entre usuário e marca. Acho que falei muito agora, né, Mercedes? Não faz mal, mas concordo completamente com o que você estava falando dos hábitos de consumo, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que os hábitos de consumo que foram adotados durante a pandemia permanecerão ou eles vão mudar? Porque eu acho que um ponto muito importante para as empresas, né, saber se isto vai ser vai continuar ou vai mudar depois de 3 meses que já não há pandemia. Então, alguns hábitos podem continuar, né? Outros não tanto, né? Talvez, foi o que eu comentei sobre a estrada, né? A gente precisa criar uma estrutura, precisa criar as condições necessárias para que haja uma repetição de uso. Se esses hábitos hoje em dia, né, foram iniciados por conta de uma necessidade fugaz, uma necessidade isolada, talvez não seja um hábito que se perdure, né? Que continue. Agora, se a gente consegue educar esse usuário, catequizar esse usuário, né, a utilizar esse produto, esse serviço, essa plataforma, né, nesse momento agora de muita inflexão, vai ser um hábito que vai continuar exatamente porque ele reparou que aquele estímulo-resposta foi positivo. Eu tive um estímulo de compra, precisei comprar um mercado, não pude ir no mercado, pedi pelo aplicativo, chegou bem, e se chegou bem o produto, isso gera um estímulo-resposta positivo.
Então, eu acabo ali evangelizando a minha mente para acreditar que esse produto vai satisfazer um interesse meu, uma necessidade minha. Então, alguns hábitos, sim, vão perdurar. Agora, existem outros hábitos que não necessariamente vão se manter 100% vigentes. Eu confio muito, talvez, num mix, né, num blended, aí, né, numa mistura entre hábitos que a gente já tinha com hábitos novos. Por exemplo, questões de saúde. Né? Eu acho que hoje em dia, aquelas pessoas que começaram, talvez, a ter atenção virtual, né, através, né, uma consulta virtual, talvez possa fazer essa mistura. Né? Ok, para algumas questões, eu vou ter uma consulta virtual. Para outras, eu vou no consultório. Talvez também em relação à jardinagem. Eu construí aqui no meu apartamento um jardim durante a pandemia que foi ótimo, mas agora que eu possa ir na natureza, eu vou fazer uma mistura entre jardim em casa e passeio na natureza. Não vou ficar 100% preocupado com o meu jardim aqui suspenso. Então, acho que vão ter hábitos que vão perdurar, né, que vão se manter vigentes, e são hábitos que geralmente responderam ao estímulo de forma positiva. Precisei, necessitei, tive interesse e pude, né, satisfazer através dessa nova conduta. São hábitos que vão se manter vigentes, e tem hábitos que não necessariamente vão estar 100% vigentes, e vai haver aí um mix, né, entre o que eu já fazia e agora o que eu posso fazer. Então eu vou basicamente optimizar, né, uma ação que eu já tinha prévia. Né? Os usuários sempre estão interessados em optimizar a vida deles. Ninguém vai comprar, consumir um serviço que vai prejudicar a vida. A intenção do usuário, quando ele consome, é uma declaração de melhora. Eu quero melhorar, eu quero fazer isso melhor. Eu quero ter melhores resultados. E isso acontece, então, quando a gente começa a observar dessa forma, que essa marca ela vai me ajudar, né, vai servir como plataforma. As marcas modernas, hoje em dia, elas buscam sempre servir como marca de uso. A gente vê, por exemplo, falar sobre Airbnb, sobre Spotify, são marcas de uso. Eu estou usando essa ferramenta durante um tempo. Para mim, é muito importante nesse momento, que eu quero ouvir essa música, que eu quero ficar nessa casa hospedado, mas depois já não é necessário. Então, as marcas precisam pensar em momentos transitórios. Né? Essa competência, né? Essa vantagem competitiva é uma transição. A gente vai ver que 20 anos atrás, uma marca poderosa, uma marca forte, ficava no ranking, né, das 500 marcas mais fortes do mundo por alguns anos. Hoje em dia, a cada 2 semanas, uma marca sai desse ranking, porque existe basicamente uma velocidade muito grande em seguir oferecendo valor para o usuário. Então, as marcas que conseguirem seguir oferecendo valor para o usuário vão continuar vigentes nessa lista de consideração mental que o usuário tem. Então, são hábitos que sim, que podem se manter vigentes se responderem basicamente a um estímulo que eles possuem e responder de forma positiva. E outros hábitos não tanto, mas vai ter um mix aí de optimização. Eu posso fazer melhor o que eu já fazia bem. Eu acho que por esse lado sim pode ser interessante. Eu acho que a chave está no que você mencionou da velocidade. É a rapidez com que as marcas são capazes de se adaptar a estas novas mudanças que são tão profundas, né, que estamos vendo no consumidor. Agora, eu, Vini, queria voltar para o teu livro. O título do livro é Criando Marcas na Era das Distrações. Eu queria perguntar para você qual é a maior distração que para os clientes hoje em dia e como as organizações podem aproveitá-la. E qual é a maior depois da pandemia? Isso é muito interessante. É um livro que eu escrevi e publiquei ano passado, no meio da pandemia, justamente porque eu fiquei muito atento, né, a essa questão da distração. Né? Eu acho que hoje em dia, nós como usuários, e eu me incluo nessa lista, somos pessoas muito distraídas. Né? Estamos com muitos estímulos. Né? Eu não sei, abro meu celular e tem 50 aplicativos. Né? Abro meu WhatsApp, tem 1000 amigos. Eu abro meu, sei lá, qualquer coisa, tem muita opção. Então você fica meio que perdido, né? É muita variedade, é muita... Netflix, por exemplo, tem 1000 filmes, então eu passo mais tempo buscando o filme que eu quero assistir do que vendo o filme. Então isso é muito engraçado. E você vai reparar, né, que isso é uma tendência já que vem de alguns anos atrás. Né? A gente vai ver, por exemplo, na década de 40, 50, os comerciais de televisão tinham 1 minuto e meio de comercial, tempo de televisão. Um comercial era grande. E aí, depois, já na década de 70, 80, já reduziu para 30 segundos. Depois, 15 segundos. Hoje em dia, você vai ver, por exemplo, no Instagram, no YouTube, no TikTok, você vê que o tempo máximo de um anúncio comercial é de 15 segundos. Às vezes 5 segundos no YouTube. Um comercial tem 5 segundos. Então você vê que existe basicamente uma grande tendência, né, nesse lapso de tempo que a gente está dando para o usuário conhecer nossa marca. Né?
desde muito tempo atrás e vai diminuindo muito, né, esse tempo de resposta. Porque o usuário está mais interessado em consumir o conteúdo que ele está precisando consumir, em vez de ficar vendo história, né, em caso de anúncios, né, e tudo mais. E o que eu vou dizer sobre esse assunto, né, e eu falo isso no meu livro, basicamente, que talvez é o mais importante, porque muito se fala, não, a gente, usuário, como usuários, a gente tem 9 segundos, né? Tem uma atenção de peixe, né? Isso ficou famoso, né? Atenção de peixe de 9 segundos para poder consumir alguma coisa, para poder se interessar com alguma coisa. Isso é um mito, ninguém pode comprovar que o usuário só tem 9 segundos de atenção, isso aí é uma verdade mentirosa, né? Isso não é verdade. O que eu considero muita verdade nesse aspecto é que nós, como usuários, a gente não se importa de assistir, por exemplo, um podcast de 1 hora, né, aqui, Future Edge, porque é bom, é qualidade, é importante pra gente, né, é um podcast de 1 hora, mas que me entrega valor, me entrega conhecimento. Agora, se eu vou assistir um vídeo de YouTube que tem 3 minutos, um comercial que tem 15 segundos, que não é muito bom, que não conversa comigo, que não satisfaz o interesse meu, eu não vou assistir. Então, mais do que o tempo, é basicamente o que você faz nesse tempo de entrega, que você tem essa janela de oportunidade de se dar a conhecer ao teu usuário, se dar a conhecer a quem poderia, talvez, né, entrar num processo de relacionamento contigo. Então, por exemplo, um usuário ele leva cerca de 50 milissegundos, ou seja, menos de 1 segundo, para formar uma opinião sobre um site que visita. Então, eu entrei num site, eu tenho menos de 1 segundo para poder, né, criticar, julgar se é um site que vai conseguir, né, me responder a minha pergunta ou não. Né? Então, assim, esse tempo é muito pequeno. Então, eu preciso criar elementos de comunicação, e aqui por isso que eu sou defensor de uma comunicação muito bem estruturada, né, que realmente converse com o usuário, porque essa comunicação vai ser crucial nesse momento de você conseguir ganhar em menos de 1 segundo, né, uma comunicação ali, essa atenção desse potencial comprador, desse potencial, né, seguidor, desse potencial usuário. Então, talvez uma das grandes façanhas que as marcas deveriam começar a se aproveitar nesse sentido é, o primeiro passo, contar histórias, né, conseguir contar melhores histórias, porque esse usuário ele quer se envolver. Ele não está preocupado no tempo dele exatamente, não quero ficar aqui. Não, ele quer se envolver naquele tempo que ele está ali. Se eu tiver que escutar por 1 hora um podcast, eu vou escutar. Só que a grande importância aqui é o que eu vou obter de gratificação nessa 1 hora dedicada ao consumo daquele produto, daquele conteúdo. Né? Então, se a gente conta uma história, se a gente envolve esse usuário nessa história, a gente consegue fazer com que esse usuário consiga, né, absorver esse conteúdo e adicionar na própria história dele. E aqui talvez entre o ponto número 2. As marcas precisam conhecer muito bem esse usuário. É necessário que eles entendam exatamente como é que esse usuário vive o dia a dia deles, né? Como é que eles criam, né, e constroem uma história diária. Para que então você consiga adequar a sua história nessa linha do tempo desse teu usuário. Né? Para que eles possam entender que é um processo contextual. Né? Nessa distração que existe no mundo inteiro, eu preciso então me adequar. E nesse tempo que eu vou dedicar para consumir essa marca, esse produto, esse serviço, esse filme, esse podcast, eu consiga absorver aquele conhecimento e adequar, né, e colocar em prática na minha vida, né, no meu contexto social. Então, primeiro passo, conhecer muito bem o teu usuário. Conhecer bem de forma tremenda, né? E logo criar uma história que participe do contexto social desse usuário, para que nesse período de tempo, né, nesse lapso de tempo, a gente consiga ter a atenção desse usuário. Eu me formei em entretenimento no meu mestrado, e basicamente a gente vai ver isso, né, que o entretenimento, ele é sobre entretenerte, né, vem do espanhol, do latim, entretenerte. Então, eu tenho você durante 2 momentos, entretenerte. Então, início, meio e fim, início e fim, né, no meio eu tenho você. E eu posso fazer com você o que eu quiser nesse sentido. Eu posso te perder, né, perder a sua atenção, ou eu posso te seduzir, né, a sua atenção, e você conseguir dedicar o seu tempo para mim. Então, acho que as marcas precisam pensar como marcas de entretenimento. Qualquer marca. Porque o trabalho delas é entreter esse usuário, é envolver esse usuário, é colocar esse usuário na história dela, de forma que a história dela seja a história do usuário. E isso é um grande fator crucial agora em momento de pandemia também, que os usuários estão recebendo vários estímulos diferentes de diversas áreas da vida, né, e precisam se enganchar. O usuário tem necessidade também de se envolver com uma história. Aí estão os livros ficcionais, né? Eu preciso me envolver com uma história.
E as marcas têm um potencial muito grande de contar histórias, né, de desenvolver um sentido mais figurativo, né, mais ilustrativo, que faça com que a vida desse usuário seja talvez menos monótona, né, menos cansada, menos aburrida em espanhol aí. Muito bom, Vini, muito obrigada pela informação. Eu acho que tudo que você está compartilhando conosco é uma boa dica, um bom conselho para os gerentes que estão a desenvolver as suas estratégias de marketing, né? Porque não sei se você encontrou que nesta pandemia mudaram as estratégias de marketing de muitas empresas ou elas ficam na mesma linha de comunicação. O que você acha? O que conselho daria também você para os gerentes que têm que desenvolver estratégias? Sim, isso é algo que eu basicamente diariamente converso com as marcas que eu trabalho, né, e eu considero que talvez a flexibilidade seja o mais importante, né. Antigamente a gente via que o cronograma de marketing, né, das empresas, né, começava ali no começo do ano e se fazia o cronograma de marketing, de comunicação por ano todo. E eu considero que essa prática, hoje em dia, já não é sustentável, já não é muito crucial, porque assim, existem vários fatores, né, muitas variáveis aí que cruzam nesse timeline aí, desse cronograma de marketing, né, e comunicação das marcas. Então, é necessário que haja flexibilidade, né, que os gerentes de marketing hoje em dia sejam flexíveis e que entendam que tudo pode mudar de um dia para o outro, né. E, basicamente, isso afeta aí, né, talvez o planejamento que foi feito anteriormente. Se eu planejei nesse trimestre comunicar X coisa, pode ser que não, pode ser que eu precise mudar a minha comunicação, né, por conta de qualquer variável que cruzou no meu caminho. E como é que a gente pode identificar, então, essas variáveis que vão alterar esse curso do nosso cronograma de marketing aí? Tecnologia é muito importante, você está sempre atento, né, ao que pode estar acontecendo, né? Hoje em dia eu sou super fanático, né, em relação ao consumo, né, e a interpretação de dados, né? Então, eu acho que o gerente de marketing hoje em dia que consegue ter esse data drive, né, ter esse drive aí focado em data, né, em dados, vai permitir justamente analisar de forma talvez muito macro, né, um contexto, para então interpretar esse contexto e tomar decisões de marketing, né, para poder talvez antecipar a possíveis mudanças de conduta da sociedade, do consumidor, né. Então a tecnologia funciona de forma muito, muito interessante aí quando a gente olha para esse sistema de dados, né. Isso é muito importante. As marcas que hoje em dia, né, conseguem desenvolver, né, um sistema de análise de dados vão conseguir, né, tomar decisões com mais atenção, né, ao detalhe. Também considero que a questão também de comunidade é importante, né? A gente precisa olhar sempre que os usuários hoje em dia não querem consumir por consumir. Eu não compro algo por simplesmente comprar. Uma compra, hoje em dia, é uma declaração. Eu compro para poder subir no meu Instagram Stories. Eu compro para poder falar para um amigo meu, para minha família, que eu comprei alguma coisa. Então, a compra é uma declaração, né? E essa declaração, ela faz você ser parte de uma comunidade. Quando eu declaro, eu comprei um voo para esse país, eu sou parte da comunidade de viajantes para aquele país. Então, eu penso em comunidade e as marcas precisam poder explorar, talvez, essa questão de comunidade, né? Fazer e mostrar também esse social proof, né? Eu tenho usuários que confiam em mim, que giram em torno da minha marca. Isso é muito importante. Grandes marcas hoje em dia foram criadas com base à comunidade, com base a mostrar que existem ali pessoas que são realmente ali, né, talvez crentes daquela marca, né, evangelizam essa marca diariamente. E isso envolve também, talvez aí outro fator interessante, a criação também de conteúdos que sejam mais interativos, né. Os usuários não querem ser passivos ao conteúdo de uma marca, eles querem ser ativos, eles querem interagir com a marca, eles querem ser parte, né, eles querem ser prosumidores, eles querem produzir e consumir aquela marca. Então, elementos criativos, né, interativos, vão permitir aí justamente que esse usuário tenha um nível de relacionamento com a marca mais dinâmico, né, mais flexível. Isso faz com que aumente essa taxa de engagement, né, de engajamento aí com o usuário. E, basicamente, né, esses dispositivos virtuais de voz fazem companhia, né, ali para mim, e eu converso com eles, eles conversam comigo, e eu compro com eles, eu, né, consumo através desses dispositivos de voz, né. Então, basicamente, as marcas precisam desenvolver um relacionamento mais humano, né? A gente vê que os usuários hoje em dia querem comprar, querem consumir, querem interagir com a voz, né? O voice search vem muito forte. Então, pensar dessa forma, né, das marcas serem mais humanas também, né? E foi o que eu falei anteriormente, né, desse de-brand, né, de eliminar elementos da marca que somente contaminam o processo de relacionamento entre marca e usuário. Então, acho que as marcas que
trabalharem de forma mais humana, né, fazer com que sejam realmente pessoas, que a marca é uma pessoa. Eu, quando interajo com a marca, eu interajo com uma pessoa. E os pontos de contato da marca também são pessoas, também participam de um processo pessoal, humano, né? Então é muito crucial que a gente consiga desenvolver essa ideia de que a marca é humana, né? E todos esses fatores que eu mencionei anteriormente entram numa conduta também muito ágil, né? Assim, as equipes de marketing hoje em dia precisam ser ágeis, porque a gente vive num mundo que está se desenvolvendo a velocidade incrível. O que era ontem vigente já não é mais hoje. Então, equipes ágeis são muito cruciais nesse processo de transformação digital, transformação de marca para marcas humanas, marcas modernas. Então, as equipes ágeis, né, vão conseguir desempenhar essas atividades que eu mencionei anteriormente de forma mais cirúrgica, de forma mais atenta às modificações do ecossistema. E a pandemia justamente veio para afetar, né, essas condutas, e quem for ágil vai conseguir desempenhar e executar de forma mais inteligente. Vini, eu gostei muito dos seus conselhos, de misturar tecnologia e dados com essa comunidade que falava, e sobretudo com a necessidade, né, que tem os consumidores agora de interagir com as marcas, ser parte delas. Eu acho que é um conselho muito legal para todos os gerentes de marketing das empresas de agora. E para terminar, Vini, você poderia completar a frase: uma empresa sem comunicação é... Uau, eu considero que uma empresa sem comunicação é uma empresa impessoal, é uma empresa limitada e é uma empresa não escalável. Eu queria poder explicar por que eu acho que seja talvez... Uma empresa impessoal, impessoal porque não tem comunicação, porque a comunicação é um fator de relacionamento, é um fator de construção. A comunicação é um fator de afeto. E se eu não tenho comunicação, eu sou uma empresa impessoal. Uma empresa sem comunicação é uma empresa que não é uma plataforma, que não é uma ferramenta, né, e que não tem potencial para satisfazer essa necessidade do usuário. Uma empresa que é limitada, né, porque não tem comunicação, é uma empresa que talvez pode ser um pedaço de pedra que está apoiando ali um pouco de papel, né, para o papel não voar. Então, é um objeto, é uma empresa material. E as empresas hoje em dia precisam de comunicação porque é necessário ser uma empresa imaterial, uma empresa talvez que coexista, né? A empresa tem que ser uma ideia na mente do consumidor, né? É basicamente uma utopia real, uma utopia que realmente existe ali, né? E uma empresa não escalável, porque não tem comunicação, é uma empresa que não tem para onde ir, é uma empresa que fica estagnada, né? Ali na sua fundação, né? Ela foi fundada e está ali presa, está ali estagnada. Então, a empresa precisa ser mutável, ela precisa se adaptar, né? Ela tem que ser de propriedade daquele que a consome. E a comunicação ela vai te apoiar a que a tua empresa seja uma empresa pessoal, uma empresa ilimitada e uma empresa escalável. Então, uma empresa sem comunicação é uma empresa impessoal, limitada e não escalável. Vini, muito obrigada por compartilhar conosco esta informação. Estas contribuições foram muito valiosas para os nossos ouvintes e agradecemos muito por se juntar a nós. Agradecemos também a todos vocês por terem ficado conosco para ouvir o podcast Future Edge. Não esqueça que você pode ouvir este podcast quantas vezes quiser através da plataforma. Publicaremos um podcast todas as sextas-feiras, portanto, fique atento ao nosso próximo convidado especial. Até a próxima.